galera, estamos começando mais um episódio do Clique F5. O podcast que atualiza você das tendências de consumo digital do momento. Muito prazer, eu sou Leonardo, estudante de Comunicação e Marketing no 7º semestre. E eu sou Laura, estudante também de Comunicação e Marketing do 7º semestre. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Muito prazer, Tisa, muito obrigada por vir aqui. Boa, pessoal, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu. Vamos nessa. Bom, para começar, a gente queria que você se apresentasse e desse um pouquinho de contexto para o pessoal que está escutando o podcast e dar uma contextualizada no geral. Pronto, vamos lá. Eu me chamo Tisa Ferreira, eu tenho 34 anos, sou ex-aluna aqui da Unifax, né? Como eu falei, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou empreendedora. No meu último semestre aqui, eu resolvi abrir uma agência de marketing, na qual existe até hoje, que é a Agência 2F, uma agência de marketing digital. Inclusive, foi pioneira aqui em Salvador nesse segmento. Eu também sou empreendedora no ramo de óculos de sol, então eu tenho uma loja online de óculos solar, né? E eu sou produtora de conteúdo que dito chamamos aí de influenciadora também há cerca de 10 anos. Então eu tenho uma trajetória aí de alguns aninhos na comunicação, no qual eu digo que eu sou completamente apaixonada. Olha só, quanta coisa, hein? E encaixa perfeitamente no tema que a gente vai falar hoje, que seria como o uso das redes sociais tem potencializado a conexão e comunicação entre marca e o consumidor, que acredito que é algo que você está lidando no dia a dia. Então, primeiramente, queria saber para você o quão importante é e o quão de atenção você tem que dar para esse ponto, para que acredito que seja um ponto essencial para o seu negócio dar certo, né? Sim, com certeza. E eu gosto de falar que eu estou nas 3 pontas, né? Porque eu acabo sendo uma agência que, por vezes, contrata o influenciador. Eu acabo sendo a influenciadora que, por vezes, é contratada. E eu acabo sendo a loja, a empresa que contrata a agência para contratar o influenciador. Então, eu tenho um pouquinho de tendência a entender, né, essas 3 esferas, essas 3 pontes, para justamente conseguir caminhar de uma forma que seja benéfica para todo mundo. Né, de uma forma que tenha realmente um resultado para a empresa, um resultado para a agência, um resultado para o consumidor e que seja uma comunicação que forme laços e que forme elos, né? E dessas 3 pontas, qual você diria que é a sua favorita? Ah, não faça isso comigo, não. Gente, eu sou realmente muito apaixonada pela minha agência. Então, assim, como eu falei, né, eu abri a agência, eu ainda era estudante de publicidade. Eu sou completamente apaixonada pela 2F, mas eu me vi, né, nesse meio de influenciadora como algo realmente também muito bacana. Não foi algo que eu planejei, que eu escolhi, que eu fiz de forma estratégica, não. Diferente da agência, que eu sempre, né, desde quando eu abri a agência, foi muito estratégico, foi muito bem pensado. Cada passo a passo que eu ia fazer, diferente da parte de influência digital, simplesmente aconteceu. E hoje também eu encaro, obviamente, como um trabalho, eu levo muito a sério, né? Mas dizer que eu posso escolher uma assim, eu não posso, não. Mas eu sou muito apaixonada pela minha agência. A sua agência 2F, a gente viu que ela tá voltando a ficar mais ativa nas redes sociais, não é isso? Então, o que foi que aconteceu? Ela estava passando por uma reestruturação? Como foi esse processo? Bom, na verdade, como eu falei, né? Como eu abri muito cedo, eu tinha 21 anos. Eu comecei sozinha, justamente porque o comunicólogo, eu acho que ele acaba sendo multitarefas, principalmente no início da sua carreira, né? E principalmente no início da carreira sendo empreendedor. Então, eu era o atendimento, eu era o comercial, eu era a mídia, eu era o planejamento, eu era social media, eu era o financeiro. E acabava sendo uma eu presa, né? E isso, eu era apaixonada, como eu ainda sou, mas me cansou muito, então eu tive quase que um burnout. Eu resolvi, inclusive, dar uma parada, assim, geral com tudo, né? E focar como Tisa influenciadora e dar um pouquinho uma pausa. Eu aproveitei, na verdade, a pandemia, onde tudo meio que pausou, onde os clientes meio que entenderam que não conseguiam ali seguir com o processo, né, de marketing. O que eu acho, inclusive, que foi um erro de muitos clientes, onde muitos clientes pensam assim até hoje: nossa, estamos aqui sem dinheiro, tá apertado, vamos tirar o que? A empresa de marketing, vamos tirar a agência de marketing. O que acaba sendo, se você parar para pensar, meio contraditório. Sim. Porque se é justamente a empresa de marketing, se é justamente o setor de marketing que vai fazer com que sua empresa alavanque, com que sua empresa ela tenha mais autoridade, com que ela tenha mais presença, como que você vai tirar ela justamente porque está passando por uma fase, né, de aperto ali financeiro? Ao contrário, eu acho que existem formas mais inteligentes, inclusive mais estratégicas, de passar por esse período. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Né? Então, no período da pandemia, muitos clientes resolveram realmente sair, muitos clientes fecharam, e eu aproveitei esse tempo, digamos assim, para poder me reconectar, entender o que eu queria fazer, entender para onde eu queria continuar, porque, como eu falei, a questão da influência digital aconteceu meio que de repente, e eu me vi ali, naquele meio, sem saber qual caminho
seguir, para qual meio eu ia dispor realmente da minha atenção, eu ia dispor ali simplesmente da minha força motriz, né? E hoje em dia eu entendo que eu consigo fazer tudo, obviamente com parceiros certos, obviamente com uma equipe bacana. E tá acontecendo, tá fluindo novamente, graças a Deus. Que bom. Partindo para uma das primeiras perguntas que a gente tem aqui para falar um pouco sobre o tópico principal do episódio, a gente queria saber de você o que é que você acha que mudou na forma como as marcas elas se conectam com os seus consumidores, principalmente hoje em dia, através das redes sociais. Bom, eu acho que a primeira coisa é que agora deixamos de sermos consumidores e passamos a ser prosumidores. Ou seja, a gente não só consome, como também produz. Seja uma produção de conteúdo orgânico, seja uma produção de conteúdo paga, daí surgem influenciadores e pessoas que são pagas para fazer publicidade, mas uma pessoa pode simplesmente produzir um conteúdo de forma orgânica, e aí seja ela falando bem ou falando mal daquele produto ou daquele serviço. Então, acho que a partir do momento que as marcas elas entram juntamente, né, no local onde é feito para pessoas, então uma rede social é simplesmente um local onde existem pessoas conversando ali. Então, aqui onde a gente está agora, nesse meio offline, acaba sendo uma mídia social, né? Ou, desculpa, uma rede social, então a mídia social acaba sendo esse online. E a partir do momento que essa empresa, ela entra para esse mesmo meio, para esse mesmo local, onde as pessoas estão ali no online, debatendo, conversando, mandando foto, mandando meme, ela precisa entender que ela está suscetível a ter críticas, mas ela também está suscetível a ter conteúdos, e conteúdos muito bacanas. Então, ela precisa entender que esse relacionamento, onde ela entra no meio, onde consumidores estão ali, eles se tornando prosumidores, ela está suscetível a tudo. Né? Então, ter esse bom relacionamento, ter essa boa conversa, esse bom convívio, eu acredito que é fundamental, principalmente nos meios atuais. Porque eu falo que ainda que você não tenha presença online, você como empresa, você está sim no online. Só que você não está sabendo o que as pessoas estão falando de você, o que é pior. E você buscou ter essa abordagem desde sempre, desde quando você abriu seus negócios, ou foi algo que você começou a perceber ao longo do tempo, quando as redes sociais começaram a tomar mais força? Foi algo desde sempre. Eu falo que a minha agência era a agência que eu sempre quis trabalhar e nunca encontrei. Então, quando eu resolvi abrir a agência 2F, eu pensava assim, nossa, eu quero abrir uma agência desse formato, fazendo isso e aquilo, porque eu acho que é isso que as pessoas precisam, é isso que os clientes precisam, e era esse tipo de agência que eu queria abrir. Né? Então, assim, é uma agência 100% digital. É uma agência que você não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Você tem uma demanda do dia que você pode fazer no horário que você quiser. Né? É uma agência onde o cliente ele pode falar qualquer horário. E ele vai ter ali alguém responsável para dar um feedback para ele. É uma agência onde o cliente lá no online ele pode falar, né, a qualquer momento com as empresas que a gente atende, ele vai ter ali uma resposta. Então, eu sempre entendi que mais importante ainda do que você, como agência, falar de você, é você prestar atenção e entender o que as outras pessoas, principalmente consumidores, estão falando de você. Então, assim, é uma visão que eu tive desde o início, porque eu acreditei que era isso que funcionava e que bom que eu percebi que estava certa, né? Tisa, trabalhando, assim, diretamente com o cliente, com o público, tanto na sua agência quanto como influencer, você já teve que lidar com algum tipo de crise? Óbvio que a gente não lida só com os bons comentários, lógico que a gente não lida só com o feedback positivo do nosso trabalho, mas já teve que lidar com algo que você não esperava, alguma crise que te impactou e você precisava fazer alguma estratégia, algo em cima disso para mudar? Já tive que lidar com muitas crises, mas eu gosto de falar que na 2F tem um setor VDM, né? Que é aquele setor vai dar merda, sabe? Que é o setor que a gente precisa pensar, inclusive, na frente. Então, ó, o planejamento é esse, a estratégia é essa, mas a gente precisa pensar que se acontecer isso, pode reverberar naquilo, se acontecer aquilo outro, pode reverberar de outra forma. Então, eu sempre gosto de estar num passo à frente, seja como 2F, né, seja como Tisa Ferreira influenciadora, mas óbvio que volta e meia a gente é pego de surpresa. Então, a gente atendia, né, um restaurante conhecido aqui de Salvador, e que, num dado momento, meia-noite e pouquinha, eu tô vendo o telefone apitar. Era simplesmente uma influenciadora que tinha ido para esse restaurante. Não foi como como convidada, ela foi como uma pessoa orgânica, normal, pagando a conta dela. E ela encontrou uma barata. E aí ela fez todo um conteúdo, assim, meia-noite e pouquinha. O cliente estava dormindo, o restaurante já estava fechado, mas o horário que ela chegou em casa que ela resolveu falar sobre isso. E assim, como tratar, como resolver, né? Então, normalmente, de todo cliente que entra na agência, a gente tem como se fosse um manualzinho mesmo de
possibilidades, até por já ter experiência do mercado e a depender do segmento do cliente, de possibilidades que podem acontecer naquele dado momento. Então, um restaurante, ele é passível de se encontrar um bichinho, mesmo que tenha toda a limpeza. E principalmente um restaurante dentro de um shopping. Então, você é um restaurante, você tem ali toda a sua parte de limpeza, de detetização, ok? Mas o seu vizinho não faz. Então, infelizmente, acaba adentrando no seu estabelecimento. Então, assim, é legal? Não é legal. É correto? Não é correto. É bom? Não é bom. É nojento? É nojento. Mas, assim, é uma coisa que existe. E que a gente não dá pra tampar os olhos e fingir que não vai acontecer. Então, como eu falei, né? Todo cliente, a depender do segmento, a gente tem possíveis problemas que podem vir a acontecer e como a gente pode lidar com isso, para evitar e para minimizar o máximo o fator surpresa, que eu acho que essa é a grande questão, né? Eu acho que é isso que define, inclusive, crianças de adultos. É você saber lidar e saber entender que existem fatores surpresas, mas tentar eliminar ao máximo esses fatores surpresas. Como influenciadora, deixa eu me recordar aqui se já teve alguma situação assim. Mas eu acredito que, assim, nada muito sério, nada que precisasse de alguma intervenção, assim, muito pesada, sabe? Sim. Justamente porque eu sou meio chatinha nisso, de tentar me adiantar a possíveis situações, a possíveis problemas, e já ter uma resposta ali por trás, caso aconteça. Sim, sim. Essa situação me fez lembrar de algo que aconteceu recentemente. Eu acho que semana passada eu acompanho uma influencer. Ela não é uma influencer grande, mas ela tá começando. E eu gosto muito de acompanhar ela. E ela foi para um local aqui em Salvador, que ele é um local conhecido, um local de grande porte e tudo mais. E ela falou que o atendimento foi terrível. E nisso ela começou, durante a tarde, postar vários stories e marcava o local e falava o quanto o atendimento foi ruim e tudo mais. E ela começou a postar print de pessoas que foram nesse local e falando a mesma experiência ruim. E aí, eu como consumidora do conteúdo dela e que achei, poxa, eu já tinha ouvido falar desse local, nunca fui. Eu fui correndo lá no Instagram deles, que ela tava marcando. Eu fui correndo lá. Meu Deus, vou olhar comentário, vou olhar se eles postaram alguma coisa e nada. E passou dias e nada. E aquilo ali ficou repercutindo, pessoas mandando mensagens pra ela e ela postando prints. E o local não se pronunciava, entendeu? Então, é importante ter esse gerenciamento dessa crise, entendeu? Se um influenciador tá lá, ele não tá como convidado, ele tá como uma pessoa comum lá que foi pra pagar e fazer o uso do serviço deles lá, tá fazendo essa reclamação. Então, o mínimo que outras pessoas e outros consumidores que vão lá e que gostam ou que foram e não gostam, é que o local se posicione da maneira mais rápida possível. Por isso que as suas falas e a forma com que você trabalha me deu logo esse start dessa pergunta e falar sobre essa questão dessa gestão de crise. Eu concordo com você, inclusive, mas eu entendo e eu acredito, e eu sei, na verdade, que isso acaba sendo uma estratégia, na minha opinião, muito ruim também. Que é a estratégia de não responder. De não responder, porque infelizmente, né, aqui especificamente no Brasil, a gente tem essa cultura de esquecimento, né? Eu falo, eu posso falar porque eu sou brasileira, então assim, o brasileiro infelizmente tem a cultura do esquecimento. Então o que aconteceu há 4 anos atrás, sei lá, com um político, 4 anos depois o pessoal já esqueceu, né? Então o que aconteceu semana passada, enfim, no semana seguinte o pessoal já esqueceu. Então, assim, isso acaba sendo uma estratégia que, na minha opinião, é muito covarde. É você se ausentar e se eximir, né, de uma responsabilidade ali, simplesmente porque sabe que, no fundo, daqui a 2, 3 dias o brasileiro já esqueceu, o baiano já esqueceu, já tá todo mundo consumindo de novo aquele produto, naquele local, aquele serviço. Mas eu acho muito covarde isso, principalmente se tratando de empresa. Eu não sei especificamente qual foi essa que você tá falando dessa empresa grande, mas, assim, eu acho uma relação covarde. Eu acho, né, uma atitude covarde, uma falta de respeito também. Concordo. Você pode ter dito que você se acha chatinha por ser precavida assim, mas pra mim você tá 100% certa. Eu também gosto de estar sempre pensando um pouco à frente. Então, você tá preparado já com estratégias de gestão de crise, eu acho que é fundamental para qualquer empreendedor, empresa, enfim, o que seja. Mas a gente tocou ali na questão do tipo de conteúdo. Nesse caso, foi um conteúdo fazendo críticas ao local. E como você trabalha
com muitos tipos de conteúdo. Eu queria entender qual que, na sua percepção, são os formatos de conteúdo e abordagens por parte dos influenciadores que têm mais se mostrado eficazes hoje em dia. Seja para divulgar, enfim, uma marca, o próprio influenciador, enfim. Hoje em dia, quer dizer, de uma semana pra cá, meio que viralizou esse conteúdo no formato de locutor, né? Não sei se vocês já viram. Parece que tem alguém fazendo a locução daquele seu vídeo, por exemplo. Essa é a Tisa. Tisa Sim. tá sim, viralizando já vi. muito. Sim, E assim, confesso que chamou muito a minha atenção. Muito, muito, muito. E eu tô viciada nisso aí. Eu, particularmente, como Tisa, tô viciadinha nessa locução, porque eu acho que fica leve, fica legal, sabe? Fica diferente, lógico. Daqui a 2, 3 semanas vai ficar chato igual a tudo, né? E aí, o grande lance da internet, e o que eu acho que a gente precisa também entender e ter essa consciência para não pirar, como eu pirei alguns anos atrás, é saber que as coisas são muito rápidas e que não necessariamente você precisa acompanhar e você precisa estar em toda a trend. Né? Essa trend eu até já participei com o Stories e realmente bombou muito, foi muito legal, mas não necessariamente a próxima trend eu tenho que estar. Sim. Né? Assim como ninguém precisa. Então, eu acho que o formato que funciona hoje em dia, assim, de modo geral, é o daily, tá funcionando muito, muito, muito. A gente tem, inclusive, o exemplo até do Lip Daily, né? Que, assim, em um ano, ele tá super estourado e ele consegue misturar um conteúdo muito engraçado com aquele conteúdo que parece que é machista, mas não é machista. É só, sabe, um garoto, assim, falando umas verdades que a gente realmente pensa e ele fala de uma forma que, se você não conseguir, não souber interpretar ou até tiver alguma dor ali do que ele tá falando, você vai se sentir ofendida. Isso ele sabe também, com certeza. Ele faz de forma estratégica pra isso, até pra viralizar, até pra poder, né, ter um alcance maior. Mas, ao mesmo tempo, ali, ele também fala de umas coisas muito sérias, muito bacanas. Então, assim, eu sou fã. Eu nem o conheço pessoalmente, mas eu sou fã porque foi a primeira pessoa que eu vi trabalhando 100% nesse formato, né? Tanto que o perfil dele é Lip Daily, diferente de outras pessoas que trabalhavam em um formato mais tradicional e aí criaram um perfil dele, e aí é um perfil mais fechado, e o pessoal, principalmente mulheres, estão fazendo isso, né? Um perfil mais fechado, só pra mulheres, e ele fica conversando como se fosse com a sua própria amiga. E o Lip não, o Lip ele já começou nesse formato pra todo mundo. Então o dele eu acho que é um formato que tá funcionando muito porque acaba sendo muito realzão, sem tanta edição, ali meio que tá acontecendo, ou é uma edição, mas é uma edição sutil. Básica, né? É aquela maquiagem pra parecer que você tá sem maquiagem, né? Quem é mulher vai entender agora essa fala. Então, assim, é um formato que acho que tá funcionando muito bacana. E entender quais são as trends ali que encaixam com você e tentar adaptar seu conteúdo para aquelas trends do momento. Ah, uma trend que aconteceu há 1 mês, 2 meses atrás, funciona agora? Pô, dificilmente. É melhor você pegar uma trend do momento. Se não encaixa pra você, se você não se conecta com aquilo ali, pula, vai pra outra, segue o seu conteúdo tradicional. Mas eu acredito que, no fundo, o conteúdo que ele mais conversa, que ele mais converge, é aquele conteúdo que tem verdade, né? Onde os seus seguidores, onde o seu cliente, a sua marca que está contratando você como influenciador, vê a verdade naquilo que você está falando. Entende que não é só porque você está recebendo ali um dinheiro que muitas vezes é muito bom para fazer aquele conteúdo. E sim que seu conteúdo está sendo valorizado, por isso que está sendo pago, de fato. E por isso que o daily dá muito certo, né? Porque você tem que ter verdade, porque você está mostrando o seu dia a dia. Exato. E, inclusive, eu acho que é nessa parte de se adaptar ao tipo de conteúdo que muita gente fica para trás. Porque há muitos anos, tipo, 1 década atrás, o conteúdo daily era muito famoso no YouTube. Com vídeos mais longos, mostrando o seu dia inteiro. Muitos youtubers faziam daily vlog, etc, etc. Isso. Depois esse estilo caiu. Foi meio que, entre aspas, flopou, né? Essa é a palavra. Então, muita gente parou de consumir. Aí depois já começou o live stream. Aí agora o daily tá voltando, só que em outro formato. Sim. Eu conheço esse Lipe, também acompanho outra página no Instagram chamada Muito Humilde. Ele também faz um tipo de conteúdo completamente dele. Ele tá crescendo absurdamente. Então, é nessa parte de se adaptar que eu vejo que muita gente dá certo e quem não se adapta fica pra trás. Se tratando de influenciadores também de marcas, né? Sim. Às vezes é uma marca que, por mais que já seja super conhecida no meio offline e tudo mais, no online você vê que ela não tem grande presença, assim, não tem grande repercussão no digital. E é o que eu falo, se você não tá digital, acredita, você não vai estar em lugar nenhum daqui a um certo tempo. O Lip dele eu também acompanho e ele funcionou tanto, esse marketing mais orgânico dele, essa coisa mais crua, que ele criou a vertente que é o Lip Ensina. Que ele é outra página dele que ele vai ensinar as pessoas como ele traz métricas dele, ele traz lá, ó, como ele cresceu, sabe? E é um conteúdo muito bacana, diferente de muitos outros. Ele parece estar ali no dia a dia dele, ele gravando e já fez um reels ali, já é um conteúdo que eu vejo, eu acompanho, vou lá nos comentários, vejo que tem gente muito fiel lá comentando e tudo mais. Então, o Lip é realmente um exemplo.
de um marketing orgânico que funcionou e que ele já criou outra vertente aí, que é o Lipe Ensina. Que eu não acompanho, mas eu já sei que ele tá lá pra gerar novas pessoas ali desse mesmo formato. Ou seja, já é um influenciador com essa mente de empreendedor, que eu acho que, inclusive, de uns anos pra cá, de poucos anos pra cá, a maioria dos influenciadores já estão entendendo que, ok, ser influenciador é muito bacana, recebe muito dinheiro, recebe, legal, mas e aí? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? E se o Instagram acabar? E aí? O que é que vai ser? Então, eu acho que é super inteligente, inclusive, esse movimento que muitos influenciadores estão fazendo, que é aproveitar da sua influência para abrir um negócio, para abrir alguma coisa, para monetizar, não só dependendo de marcas te contratando. Né? Então, o Lipe Ensina, ele não vai depender de nenhuma marca contratar ele. Por quê? Porque ele mesmo está gerando as aulas, ele mesmo está gerando conteúdo e monetizando sobre ele mesmo. E aí ele usa da influência dele para ter um maior alcance, o que ele já faz com as marcas que contratam ele. Né? Então, assim, a gente vê diversos outros influenciadores indo para esse caminho, que eu acho que também é muito inteligente. No meu caso, eu fiz o caminho oposto, né? Eu tinha agência e a agência me possibilitou, né, essa abertura para ser influenciadora, e hoje em dia eu consigo ter e monetizar das duas formas e sempre uma jogando para outra. Então, com o meu conteúdo como teaser influenciadora, eu consigo falar um pouco da minha agência e as pessoas conhecem a minha agência e contratam a minha agência por conta do meu conteúdo teaser. E às vezes, pela minha agência, eu falo lá, eu me apresento, mostro, falo quem eu sou e tudo mais. Aí algumas marcas me contratam para ser influenciadora, né? Um looping, né? É um looping. E eu acho que isso é muito inteligente, né? Isso é muito inteligente. Então, pessoas que agora estão estouradas, estão crescendo, estão se tornando ou já são influenciadores, precisam entender e fazer isso também, justamente porque a gente não tem certeza de nada. Eu falo que o Instagram é um lugar que a gente trabalha, ganha dinheiro e não paga nada. Né? A gente mora de aluguel sem pagar aluguel. Ou seja, a qualquer momento o proprietário, ele pode mandar a gente embora e ele tem todo o direito, a gente não tem nem contrato. Então, assim, a gente não tem nem contrato mínimo de aluguel. Pode ser que amanhã Mark Zuckerberg fale assim, poxa, eu tô com muito dinheiro, não quero mais essa plataforma, tô cansado. Acabou o Instagram. E aí? E os seus milhões e milhões de seguidores do Instagram? Vai fazer o quê? Vai acontecer o quê? Como você vai trabalhar com o quê? Então, assim, eu acho que é importante também, principalmente essa galera nova que tá chegando, né, que tá usando o Instagram como a principal fonte de renda, como a principal meio de trabalho, sim, é bacana, mas precisa ter, não é nenhuma segunda opção, mas precisa ter, assim, um plano de vertente, sabe? Eu falo que é não colocar os ovos em uma única cesta. Você precisa espalhar ali seus ovinhos em cestas diferentes para você ter possibilidades, e possibilidades reais e tangíveis que dependem apenas de você. Sim. Né? O do Lipe Ensina depende apenas dele gerar o conteúdo dele, ainda que não seja divulgando pelo Instagram, que seja uma outra plataforma que vá surgir caso o Instagram não exista mais. E como a gente tocou no tópico de trends e de tipos de conteúdo, eu queria saber de você também o que é que faz uma marca. Você pode pegar como referência as suas próprias marcas, você como influenciadora. O que é que faz uma marca ser relevante e fique guardada na memória de quem está assistindo do outro lado da tela, sabe? Que você consiga alugar um espaço na mente de quem está consumindo o seu conteúdo. O que é que você acha que é mais eficiente nesse quesito? Bom, eu acho que se tornar relevante é cada vez mais fácil, porém, se manter relevante acaba sendo cada vez mais difícil, né? Justamente por essa velocidade de conteúdo que a gente tem hoje em dia. Mas eu acho que se tornar mais relevante é você trabalhar de uma forma criativa e que puxe algum ponto daquele momento. E com pessoas que realmente têm uma forma de falar. Por que a gente lembrou agora do Lipe? Todo mundo aqui segue o Lipe, por que ele lembrou do Lipe? Porque ele faz um formato que é muito dele. Por mais que tenham vindo outras pessoas depois, ele foi o pioneiro ali. É algo original, né? É algo original, é algo dele. Então, assim, tem a Biele também, que inclusive ela é assessorada, né, da minha agência. Ela é do Rio de Janeiro, mas agora tá aqui em Salvador por um tempo, que ela viralizou com o conteúdo que ela gravou aqui em Salvador. Então, assim, ela é tipicamente do Rio, ela sempre morou no Rio, ela nunca, né, ela não é baiana, agora que ela tá passando tempo aqui, mas assim, quando a gente sai por Salvador, várias pessoas a reconhecem por causa de um vídeo específico que teve mais de 20 milhões e foi feito aqui em Salvador. Então, assim, é um conteúdo muito dela. Eu acho que se tornar relevante é você, primeiro, não necessariamente ser o pioneiro, mas fazer uma coisa que é sua, que tenha a sua cara, que as pessoas batam o olho e já lembrem de você, porque você fez aquilo ali de uma forma muito sincera, de uma forma muito criativa. Espontânea, né? Espontânea, exatamente. Eu acho que é basicamente isso, para você assim, se tornar relevante. Agora, se manter, já são muitas outras questões, né? Diversas estratégias, enfim, não depende necessariamente só de você. É porque também eu vejo muita gente tentar começar
seguindo, por exemplo, influências de pessoas que já são grandes, tentando surfar em trends que estão acontecendo. E eu não sei se isso seria a forma mais eficaz hoje. Eu acho que você tentar apelar para um conteúdo mais original, tudo bem que é mais difícil. Mas quando dá certo, dá muito certo. Então, Concordo com você. Você surfar na onda de alguém, você vai estar sempre atrelado àquele alguém. Né? As pessoas normalmente podem, inclusive, nem lembrar de você. Porque você vai estar atrelado àquela pessoa. E ok, você pode dar um boom muito mais rápido? Pode. Mas será que você vai conseguir se manter lá em cima? Já que aquilo ali não vai ser você. Vai ser algo atrelado a outro. Então é aquilo. Vai dar mais trabalho, sim. Né? Você manter a sua originalidade. Você manter ali, ser fidedigno quem você é, o que você é, do que você seguir outra pessoa que já tá no boom. Porém, vai ser muito mais firme. Você vai conseguir manter uma base, eu acho que é uma base muito mais sólida. Por mais que demore ali para crescer, mas você mantém uma base sólida, uma comunidade sólida. Até porque se a gente for pensar isso estrategicamente, entrando, né, no meio de comunicação, micro-influenciadores, influenciadores com até 100k ali, eles convertem muito mais venda do que mega influenciadores, do que macro influenciadores com seu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, o macro influenciador, ele vai te dar um alcance muito maior, vai, obviamente, mas a conversão não necessariamente, na verdade, existe, inclusive, pesquisas, né, indicando a pirâmide de Maslow invertida, onde quanto mais seguidores você tem, menos conversão em venda você faz. Então, quanto menos seguidores você tem, mais conversão em venda você faz. Até porque a gente pode parar pra pensar. Bom, se a Xuxa fala que o Monange é um hidratante muito bom, será que realmente é muito bom? Você acha que eu vou comprar porque a Xuxa tá falando que o hidratante é muito bom? Hoje eu vou pensar, poxa, fala sério, a Xuxa, ela tá falando do Monange, que tá ali no mercado, sei lá, por R$10. Será que ele realmente é bom? Mas se um influenciador ali do seu bairro, do seu nicho, né, do seu meio, fala, caramba, realmente a Monange trocou ali, é muito bom, gente, o melhor, tem um preço incrível. Eu tenho certeza que a gente vai acreditar muito mais naquele micro-influenciador, né, daquela pessoa mais próxima a nós, que falou que o Monange é realmente muito bom, independente do valor, do que uma Xuxa da vida. É a conexão, né? E o quanto você se identifica com aquela pessoa. Exatamente. Às vezes a quantidade do seu público não tem nada a ver com a qualidade do seu público, com a eficiência do seu público. Então, vai muito por esse lado. Sim. Sim. Produto de cabelo gera muito isso na minha cabeça. Quando eu vejo um influenciador falando, como assim? Ela usa escala? Não. Como assim? Não. Ela cuida desse cabelo assim? Então, toda vez que eu vejo algum influenciador falando sobre produto de cabelo, eu sempre fico pensando, não, eu acho que não é tão bom assim. Ela tá usando, não sei não, hein? Não sei. Mas justamente esse link do influenciador muito grande, utilizando algo que tá ali tão acessível pra mim, não ser tão real, pra o influenciador ali menor, que tá trazendo aquilo ali, passa uma veracidade muito maior pra gente. Uma coisa... Desculpa, você falando da escala, eu sou uma dessas pessoas que falam assim, nossa, sério, escala não deve funcionar. Gente, eu comprei semana passada, estou apaixonada por um potão de 1 quilo que custa R$9,90. Eu fiquei chocada. Dentre outras marcas também. Mas uma coisa que me surgiu aqui na cabeça foi que a sua agência veio primeiro, antes de você se tornar influenciadora. E eu quero saber qual foi a bagagem que você levou da sua experiência na agência pra você como influenciadora. E outra coisa que eu já queria emendar é, tipo assim, quando você se torna um influenciador, uma figura pública, acaba que você também se torna um produto. Você tá ali aberto a ser colaborador com outras marcas, fazer parceria com outras marcas. Então, a forma com que você se porta, como você se veste, como você fala, se apresenta no story, no feed, é você o produto. Então, eu quero saber qual a bagagem você trouxe e como você se viu sendo entre aspas, um produto no seu perfil. Sim, eu acho que a bagagem principal é entender que, independente do cliente estar ali me contratando e existir um briefing, eu também sou comunicóloga, eu também tenho expertise nessa comunicação, então não necessariamente o que ele falou eu devo fazer. Eu acho que a minha principal bagagem é conseguir colaborar em todo o conteúdo que eu faço. Então, eu recebo o briefing, eu consigo trocar ideia com o meu cliente, com a minha marca, falando, olha só, se eu fizer assim, assim, assado, eu acho que vai funcionar muito melhor do que se eu fizer da forma que você está dizendo, porque assim, 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 pode funcionar dessa forma. Então, eu acho que a principal bagagem é ter essa expertise que vocês, né, estão tendo também aqui dentro da faculdade, que eu adquiri após a minha faculdade, mas também do tempo de mercado como agência, que são questões muito pequenininhas, assim, mas que fazem muita diferença no dia a dia de comunicólogo, né? No dia a dia de uma campanha muito bem aplicada. Então, é assim, é entender
qual horário funciona ali, qual o formato de comunicação, qual o formato de linguagem, né? Como eu vou falar e o que eu vou fazer. Eu acho que isso da 2F, assim, foi fundamental, né? Para eu conseguir realmente fazer campanhas que, enfim, tivessem um bom resultado e que os clientes gostassem. E em relação a me ver como produto, isso foi uma grande questão há um certo tempo, porque eu falava assim, nossa, não vou me vender a qualquer custo. E eu continuo com esse pensamento, tá? Não é porque o cliente chegou ali com uma verba altíssima, mas de um produto ou de um serviço que eu não acho bacana, que eu não concordo, que eu não utilizo, que eu acho que vai fazer mal, que eu vou fazer. Não faço. Dito isso, tem aí os tigrinhos e joguinhos. Então, eu já falei abertamente sobre isso. Eu tenho um destaque sobre isso no meu perfil, inclusive com vários prints. Então, de empresas oferecendo 20 mil, 30 mil para fazer 3 stories. Eu falei, não vou fazer. Queria 20 mil, 30 mil para 45 segundos da minha vida trabalhando? Claro que eu queria. Mas é algo que foge completamente daquilo que eu acredito. E principalmente, que eu ainda botei no print, que além desses 30 mil, eu ia ganhar 30% de todas as perdas. E de todos os ganhos das pessoas. Então, assim, eu tenho vários amigos influenciadores, amigos mesmo, que são influenciadores e que fazem tigrinho. Não necessariamente eles vão deixar de ser meus amigos. Sim. São pessoas que eu amo, né? Mas que eu não compactuo daquela mesma ideia e defendo isso. Com eles ou com qualquer outra pessoa, como eu já defendi isso no online também. Então, apesar de ser um produto, né? De me vender, de fato, como um produto, eu não deixo que qualquer pessoa me compre. Eu tenho total autonomia de falar assim, bom, você quer me comprar, mas eu não quero me vender pra você. E é isso, e você não vai me comprar. Não tem dinheiro no mundo que faça com que você me compre. E eu acho que isso também é importante, que se a maioria dos influenciadores pensassem dessa forma, eu acho que a gente teria uma comunicação muito mais eficaz, muito mais assertiva e muito mais correta e honesta, né? Como um todo. Isso aí. Muito bom papo, muito bom de verdade. Porém, infelizmente, tudo que é bom uma hora acaba. Mas, só para finalizar, uma pergunta de curiosidade. Da onde veio o nome 2F da sua empresa? Várias pessoas perguntam. Meu nome é Tisa Ferreira e Ferreira. Meus pais, apesar, né, de não ter assim, nenhum parentesco direto, meu pai tem o Ferreira, minha mãe também tem o Ferreira. E aí, quando minha mãe se casou com meu pai, ela tirou o sobrenome, que era diferente, Caramelo, botou o Ferreira do meu pai. E aí ficou Olivia Ferreira e Ferreira. Eu sou Tisa Ferreira e Ferreira. Meu irmão é Thales Ferreira e Ferreira. Então, 2F é justamente por isso. Inclusive, a gente tem uma tatuagem com 2 letras Fs. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. F quadrado, né? Isso, minha mãe tem um T ao cubo, porque é Tisa, Thales e Túlio. Meu pai, eu e meu irmão. E aí, minha mãe, que é Olivia, ela tatuou um T ao cubo. É basicamente um F ao quadrado. Mas é isso, Tisa. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Prazer falar com você. O papo foi de fato excelente. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Tisa. Que a gente possa ter outra oportunidade, porque eu tô aqui cheia de coisas para falar ainda, mas infelizmente o tempo é curto. Então eu só quero agradecer a oportunidade pela troca de experiência e, enfim, muito obrigada. E aí, deu F5 na sua cabeça? Deixe seu comentário aqui embaixo e te esperamos aqui no próximo episódio. Tchau!